Hoje sobre diplomacia da saúde, temos como marco o acordo de pandemias assinado em abril do ano passado, abril de 2025, cuja abordagem era Uma Só Saúde. Né? O nome da abordagem era Uma Só Saúde, cujo mecanismo de coordenação financeira, CFM, era que tinha, né, o acordo de pandemias, um mecanismo de coordenação financeira para a abordagem Uma Só Saúde. Também uma rede global de logística e suprimentos, GSCL, e um acesso e repartição de benefícios relativos a patógenos, PABs. PABS. O acordo de pandemias ele é o segundo acordo jurídico internacional negociado sob o artigo 19 da Constituição da OMS. O primeiro foi a Convenção Quadro da OMS para o controle do tabaco, adotada em 2003, em vigor desde 2005. Sobre a história da diplomacia da saúde, temos como marco a primeira Conferência Sanitária Internacional de 1851, que visava a padronização sobre quarentenas. Como resultado da posteriormente sétima Conferência Sanitária Internacional, já em 1892, os participantes assinaram a Convenção Sanitária Internacional. A Convenção Sanitária Internacional, que foi o primeiro tratado internacional relativo à proteção da saúde. Todo esse contexto de diplomacia da saúde ele veio balizando as COPs, né? Em particular agora a última COP30, em que as NDCs, com as contribuições nacionalmente determinadas, eram alinhadas com a missão 1,5 graus Celsius, e o que se visava na COP30 era já transitar para o fim do uso de combustíveis fósseis, neutralizando as emissões para o bem antes de 2050. Ou melhor, o que se visava era primeiro transitar para o fim do uso de combustíveis fósseis, o que acabou fracassando, né? E ao mesmo tempo a neutralização das emissões para o bem, ou melhor, neutralização das emissões para bem antes de 2050, né? O que se visava era a neutralização das emissões para bem antes de 2050. Bem sucedido foi o lançamento do TFFF, Tropical Forest Fund Facility, o Fundo Financeiro para as Florestas Tropicais, ou também chamado Fundo Florestas Tropicais para Sempre, também conhecido como, entre aspas, Roteiro Baku a Belém para 1,3 T grande, né? Que veio na esteira da Aliança Global para a Fome e a Pobreza. Né? Antes de me aprofundar na COP30, vocês sabem que, em preparação à COP30 da UNFCCC, o Brasil e a ONU organizaram a Cúpula Virtual sobre Ambição Climática, em que existiam 4 círculos de liderança. Né? Esses 4 grupos de trabalho, eles visavam a estudar o impacto desigual das mudanças climáticas sobre mulheres e meninas, né? Então não só um impacto sobre
sobre os pobres, mas sobre pobres e pretos, mas também sobre o impacto de gênero, né, sobre advindo, né, das mudanças climáticas. Esses 4 círculos de lideranças que eu vou chamar grupos de trabalho, né, esses quatro círculos são compostos de 4 participantes. Existem 4 círculos de liderança compostos, primeiro, pelos ministros de finanças, segundo, círculo de povos, terceiro, círculo de presidentes das COPs e quarto, balanço ético global, composto pelo presidente Lula mais o secretário-geral das Nações Unidas. Então, primeiro círculo de liderança é ministro de finanças, segundo, círculo de povos, terceiro, círculo de presidentes das COPs e quarto, balanço ético global, cujos participantes foram o presidente Lula e o secretário-geral das Nações Unidas. Ainda sobre diplomacia ambiental, em julho de 25 do ano passado, né, houve a emissão de um parecer consultivo, sobre as obrigações dos estados a respeito da mudança do clima. Tratados relativos à mudança de clima, isto é, o NFCCC, Protocolo de Quioto e Acordo de Paris, impõem obrigações jurídicas vinculantes. Outros tratados ambientais, a Convenção sobre Diversidade Biológica, o NCCD, a Convenção de Viena sobre a mudança sobre a camada de ozônio, Protocolo de Montreal e Emenda de Kigali e a CNUDM, reforçam obrigações de proteção do sistema climático e do meio ambiente contra emissões antropogênicas de gases de efeito estufa. E foi adotado um parecer consultivo, adotado por unanimidade, o que é apenas a 5ª vez na história das conferências do clima. Bom, tudo isso que aconteceu na COP30 de 2025 começou há 10 anos atrás, já na COP15 com o Acordo de Paris, que visava limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, não ultrapassando 2%, e a adoção de NDCs, de contribuições nacionalmente determinadas, que seriam revistas a cada 5 anos. Adiante com a COP de Katowice em 2018, mais a proposta nipo-brasileira de 2022, né? Isso tudo foram precedentes para a última reunião da COP, a COP30 em Belém, né? Bom, o Consenso de Monterrey também foi um antecedente, né? No entanto, não houve a liberação de $1 bilhão, nem o acordo de 0,7% do PIB, que seria uma escrita, uma forma de dizer, uma forma de escrever e de interpretar a concretização do artigo 225 e do artigo 4º, inciso 9 da Constituição. Bom, ao longo desses últimos 10 anos também foi lançado o PPCDAM, Plano de Ação, que foi um
dos planos da Amazônia Sustentável e o Renova Bio. A participação do G20 foi decisiva, com duas iniciativas. A primeira, a Aliança Global dos Biocombustíveis, mais a Aliança dos Países Detentores de Florestas Tropicais, Brasil, Congo e Indonésia.